Olá, colegas e profissionais do Serviço Social, estou de volta, eu sou o professor Davi Barbosa. Eu estou discutindo com vocês aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente e apresentando também no site, na plataforma de cursos do Serviço preparatório para concursos do Serviço Social, as apostilas com questões comentadas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós estamos aqui agora no título 4 do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 141. É garantido acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude isentas de custas e emulentos, ressalvadas a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente sempre que os interesses destes colidirem com seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente que se atribua a autoria do ato infracional. Parágrafo único, o parágrafo 143, o artigo 143, aí pessoal está falando do sigilo profissional. Parágrafo único, qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Então, fica aí a questão das iniciais do nome, que é muito utilizado nos jornais, também não é permitido de acordo com o parágrafo único do artigo 143. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos que se refere ao artigo anterior somente será referida pela autoridade judiciária competente se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2 da Justiça da Infância e da Juventude, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2, ainda do capítulo 2, do juiz. Artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária local. Artigo 147. A competência será determinada, que a gente já leu no vídeo anterior, vou repetir. Inciso 1º, pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2º, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsáveis, se aplica também ao Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, contingência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. E parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local, da sede estadual, da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissões da transmissora ou retransmissora do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para a competência da Vara da Infância da Vara Civil da Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 1º. Conhecer de representação promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2º. Conceber a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Inciso 3º. Então, aí, sobre o inciso 2º, é importante que vocês, estudantes do Serviço Social,
estudem a fundo o que significa remissão. Aí tem um vídeo especificamente sobre isso, explicando o que é remissão. É o vídeo que trata das medidas socioeducativas. A remissão é aquilo que nós chamamos de reinserção social. É quando a justiça encontra, por meios legais, formas de remir o ato infracional, a atitude que o adolescente praticou, porque já que a criança não vem a júri nesse caso, não vem a questões de tratamento de medida socioeducativa. Inciso terceiro, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Inciso quarto, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança ou adolescente, observado o disposto no artigo 209, que a gente vai ver depois. Inciso quinto, conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidade de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Inciso sexto, aplicar penalidades administrativas no caso de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Inciso sétimo, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para os fins de, a linha A, conhecer de pedidos de guarda e tutela, a linha B, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, a linha C, suprir a capacidade ou consentimento para casamento, a linha D, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar, a linha E, conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais, a linha F, designar curador especial em caso de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse de criança ou adolescente. A linha G, conhecer de ações de alimentos, isso aqui é muito importante. Respondi inclusive um caso hoje no grupo do WhatsApp sobre ações de alimento para idoso que tem benefício e não está sendo bem alimentado. A linha H, determinar o cancelamento e a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Vocês estão observando que eu faço mais a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, não comento muito, a não ser que o assunto peça um comentário. A maioria desses assuntos são assuntos comuns, que não pede comentário, então eu estou só fazendo a leitura e adiantando. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. A linha inciso 1º, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em, a linha A, estádio, ginásio e campo desportivo, a linha B, bailes ou promoções dançantes, a linha C, boates ou congêneres, a linha D, casas que explorem comercialmente diversões eletrônicas, a linha E, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Inciso 2º, a participação de crianças e adolescentes em, a linha A, espetáculos públicos e seus ensaios, a linha B, certames de beleza. Parágrafo 1º, para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a linha A, os princípios desta lei, a linha B, as peculiaridades locais, a linha C, a existência de instalações adequadas e a linha D, os tipos de frequência habitual ao local. A linha E, adequações do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. A linha F, a natureza do espetáculo. E parágrafo 2º, as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedada as determinações de caráter geral. Isso aqui se aplica muito àquelas críticas que já foram feitas, algumas apresentações culturais que acontecem em lugares que crianças frequentam, e também em relação à autorização concedida pela Justiça para que crianças desenvolvam trabalhos profissionais relacionados a espetáculos, a apresentações de programas de televisão, entre outros. Então precisa ser concedida essa autorização pela autoridade judiciária competente. Seção 3 dos serviços auxiliares. Artigo 150 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem
que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito